Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tende compaixão, porque já faz 3 dias que estás comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graça, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles o distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos. Com os pedaços que sobraram, eram 4.000, mais ou menos, homens, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca, com os seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus olha para nós com compaixão. Ele sempre sabe que nós precisamos ser saciados na nossa necessidade. Sempre a gente tem sede e fome, sempre. Sempre nós estamos necessitados de alimentar a nossa vida. E Ele vai alimentar não só com a palavra, mas também com o pão do céu. Nos alimenta sempre. Jesus está sempre nos alimentando. Para quê? Para que a gente torne o nosso corpo saciado, a nossa vida saciada. E ela só se sacia em Deus. Você pode sair por aí fazendo todas as coisas que não vai saciar a sua vida. Nossa alma descansa em Deus. Pode ver quando você está em paz, está tranquilo, sereno, você deita e dorme. Quando a gente está com algum problema, com alguma dificuldade, as tribulações interiores não deixam a gente dormir direito, não deixam a gente descansar. As preocupações do mundo nos seduzem, nos roubam toda a paz do nosso coração. Qualquer pequena preocupação te deixa insaciável, porque você está na sua cama, tudo pronto, arrumadinho, estendida, perfumada, e você não dorme, não sacia a cama. Você tem um banquete, às vezes, na sua casa, mesmo que você vá a um restaurante, chega lá, você olha todas as comidas, você vai passando uma por uma, você não, parece que nenhuma tem sabor, nada sacia. Às vezes você vai num lugar que tem todo tipo de bebida, assim, para você saciar, tem água, tem tudo, mas nada vai saciar a nossa sede, a nossa vontade de saciar o corpo, mas o espírito é muito também necessário. Então Jesus está mostrando que quando Ele nos alimenta, Ele sacia não só o físico, como toda a nossa alma, todo o nosso ser é saciado em Deus. E aí você não precisa de outras coisas, as outras coisas são necessárias. As outras coisas tornam necessidade, mas não é aquilo que vai saciar. Elas são necessárias. Nosso trabalho, nossos afazeres, nossos estudos, a comida que a gente vai comer, a roupa que a gente vai vestir, a nossa casa, tudo torna uma necessidade.
mas que não apenas vai nos trazer a felicidade. Porque ela não vai trazer. Ela vai só repor aquilo que é necessário para a minha vida. Então Deus sacia a alma. Nós só vamos descansar a nossa alma em Deus. E nós só vamos descansar em plenitude quando chegarmos na bem-aventurança no céu. Antes disso, nossa alma vai estar sempre em constância necessidade de ser saciada e de buscar algo novo para nós. Porque o homem, nós estamos vendo esses dias o livro da criação, o livro do Gênesis, e aí nós vemos que Deus fez tudo e colocou diante do homem para que ele fosse parte também da criação e criador com Deus. Olha, tomar conta das coisas de Deus. E o homem não morria, o homem não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha nenhum mal, não precisava comer, já estava vivendo a plenitude de Deus, porque ele fez a sua imagem e semelhança. E aí nós vamos ver que Deus também dá liberdade ao homem, né? Deixa o homem livre. E aí nós vamos ver que o homem também, na sua fraqueza, como os anjos de Deus foram seduzidos pelo anjo rebelde, pela serpente, que é o nome que está se dando ao mal, nesse contexto, e ela vai seduzir, né? E aí nós vamos perceber que, às vezes, a gente é seduzido com facilidade, né? Ele ouvia a voz de Deus todo dia, ele conhecia a voz de Deus, ele sabia que Deus conversava com ele pessoalmente. Ele tinha um contato físico e pessoal com Deus, com a sua voz, com tudo aquilo que Deus oferecia para ele, que Deus foi dando, foi o capacitando. E de repente aparece uma outra voz, né? E que vai seduzi-lo, né? Assim acontece muitas vezes conosco, né? Nossos pais, às vezes, falam com a gente todo dia, né? Meu filho não faz isso, minha filha não faz isso. Vai nos educando, né? Aí quando a gente sai de casa para ir para outro lugar, aí parece uma voz, uma outra voz que não é do nosso pai, não é da nossa mãe, não é assim? E aí começa a falar, não tem problema. O que tem problema você beber isso? O que tem problema você fumar? O que tem problema você sair, passear? Não conta para sua mãe. Aí ensina a gente a mentir, enganar. É a voz da serpente, não é assim? Ele também usa, né? Usa com os nossos filhos, usa com a gente. Às vezes a gente está caminhando corretamente e aí vai aparecer uma vozinha, né? Falando com a gente. Não tem problema. O que é isso? Todo mundo faz. Todo mundo age assim. O que tem? Uma vez só. Né? Olha a serpente, né? Ela apresentou para Adão e Eva um fruto de sabor agradável. Os olhos da Eva foram seduzidos. E ela contemplou que ela não precisava comer. Então ela comeu com os olhos primeiro. Então olha onde que entra. Jesus diz, aonde estão os seus olhos, lá vai estar o seu coração, vai estar o seu tesouro. Se seus olhos for para as trevas, você vai vê-la. Você vai contemplá-la. Mas se seus olhos for para a luz, e aí você vai ouvir a voz de quem? Na luz? De Deus. Nas trevas você vai ver, ouvir e ver a voz da serpente, do sedutor. E ele vai vir com toda a força para te seduzir. Com toda, porque é o desígnio dele seduzir-nos. Ele não tem outra missão. Ele tornou inimigo de Deus e nosso. Por quê? Por causa que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E aí está, quando Ele coloca, né, para nós essa graça de sabermos que seremos seduzidos. E que nós precisamos nos defender, aprender a escutar a Deus, né? Então, o evangelho, a leitura de ontem mostrava como que ela foi seduzindo. Aqui é o fruto. E aí,
Ele diz, não, mas se você comer, vocês serão deuses. Né? E nós realmente somos filhos. Jesus vai mostrar esta riqueza de como age um filho de Deus nesse mundo. Jesus não deixou de ser Deus e homem. E nós não deixaríamos de ser filhos de Deus em toda a plenitude. Porque se o pecado não nos seduz, nós também vamos voltar para o céu. Nós vamos vencer o mal e vamos viver a plenitude da nossa vida. É a riqueza, nós somos filhos e nada tem o poder de tirar isso de nós. Nenhuma força maligna tem o poder, a não ser que eu ceda, a não ser que eu aceite, a não ser que eu permita e a não ser que eu viva isso. Olha, está na minha mão a decisão. Está na sua mão a decisão de viver aqui como filho de Deus e na glória de Deus depois. Mas é decisão. E Ele vai fazer todo esse estardalhaço para colocar situações para que nós caiamos no nosso pecado. Para que nós sejamos fracos nas nossas decisões de viver a vontade de Deus ou da serpente. É uma decisão. A cada dia, a cada hora, a cada momento nós temos que decidir. Por isso ele está dizendo desta situação que nós estamos vendo. Então, hoje começa falando, né, porque nós fomos vendo ontem, à medida que ele foi seduzindo, ele foi colocando os pecados capitais. E aí mostrou aquele fruto, Eva comeu com os olhos, comeu com a sua alma o desejo de saciar algo que ela não sabia o que era. Quis saciar de uma coisa que ela não conhecia, que ela desconhecia, né? E aí entrou a gula, desequilíbrio da boca. Aí depois ele vai ver que está nu. Aí entra a luxúria. Está vendo como é que vai entrando nas coisas? Uma coisa, desequilíbrio da boca, vai desequilibrando todo o corpo. Aí vem a maldade, a impureza. Aí vem Adão que vai acusar Eva. Vai entrar o orgulho. Ah, porque aquela mulher que o Senhor me deu, olha o que ela fez comigo. Aí entra o orgulho. E aí ele vai, porque quando vem o orgulho, vem a vaidade, né? O pecado não é meu, é do outro. Porque o vaidoso, ele está sempre acusando o outro. Ele desclassifica o outro, né? E aí vai. Está vendo como é que vai entrando nas coisas? Uma coisa vai puxando a outra. E vai entrando e corroendo a nossa alma. Corroendo a nossa vida. Dilacerando ela. Então nós estamos percebendo que Ele vai fazendo tudo isso. E aí o Senhor vai revesti-lo novamente. Quem disse que você estava nu? Acaso comeste daquilo que eu não pedi para você não fazer? Sim. Agora Deus coloca a Ele uma veste nova. Vai colocar uma roupa, né? Por isso nós estamos vestidos. Porque Deus nos revestiu novamente, para que a malícia e a impureza não nos seduzisse novamente, né? Por isso Ele coloca uma roupa no homem. Para que a maldade, né? A malícia, as devassidões não nos seduzissem. Ele vestiu o homem, colocou uma roupa nova. Assim Ele faz com o filho pródigo, né? Dá uma roupa nova. Ele que tinha perdido tudo, gastou tudo de forma lasciva, né? Aí Deus reveste ele novamente. Deus coloca em Adão e Eva uma veste nova. Para que ele agora, olha, agora você antes não precisava, mas agora você vai ter que trabalhar. Vai ter que sustentar sua casa com o suor do teu trabalho. Você, mulher que não tinha dores, agora vai experimentar as dores do parto, as dores da vida, né? Vai ser seduzida, porque eles vão tentar te seduzir. E aí começa toda uma luta, mas Deus dando a ela a graça. Olha, eu vou te dar a oportunidade de você pisar na cabeça da serpente. Se você viver em Deus, você é capaz de pisar na cabeça da serpente. Aí você vai ser uma mulher que é da descendência da nova mulher.
que não é mais da Eva, de Nossa Senhora, nós somos dessa descendência, daqueles que pisam na cabeça da serpente. Que vence, que a derrota com a sua pureza. Nossa Senhora vai vencer Satanás com a sua pureza. Com a sua obediência a Deus, ouvindo a palavra e deixando com que ela morasse e vivesse na sua alma, no seu coração e na sua vida. Né? Por isso ela vai pisar na cabeça da serpente. Ela torna aquela que pisa, torna a nova Eva, a nova mulher, a filha amada de Deus. O símbolo da mulher é esse símbolo, esse sinal da mulher amada, da mulher filha de Deus, que pisa na cabeça da serpente, que não é seduzida pelo mal. E aí torna a descendência dela uma descendência vencedora, que derrota a serpente, que não dá oportunidade, mesmo vivendo todas as condições humanas, que neste mundo Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente. Assim como Jesus vence todas as tentações no deserto e vence todas as seduções do mundo diante de si, para mostrar que um filho de Deus, na obediência ao Pai, ele é vencedor. Não tem demônio, não tem capeta, não tem feitiço, não tem macumba, não tem nada que é capaz de te derrotar. Nenhum mal, nenhuma força maligna, ninguém tem poder de me amaldiçoar, nenhum homem. Ninguém tem poder de te abençoar se Deus te abençoa. Se Deus te abençoou, marcou você com o selo da bênção no dia do seu batismo, você é um homem ou uma mulher vitoriosa em Deus. E aí, naquele dia do batismo, você tornou vitorioso de Deus, glória de Deus, filho amado de Deus, santo de Deus, santa de Deus, que tem o poder de pisar na cabeça da serpente, vencê-la. E não só vencê-la, como vencer a morte, porque o nosso último inimigo é a morte. A nossa última luta vai ser vencer a morte no dia que nós temos que combater contra ela. Porque aí nós teremos a vida eterna. E aí Jesus sacia a gente com pão. Não mais um pão da sedução de Eva, não mais aquela fruta que seduz, não mais aquela que seduziu, mas agora aquela que sacia a nossa alma, que é o corpo, sangue, alma de Jesus, que você comunga aqui na Eucaristia. Jesus alimenta com esta graça. Você torna um com Cristo. Você torna um sacrário vivo de Deus caminhando neste mundo. Uma pessoa nova em Deus, saciada com as graças do céu. Imagina de Jesus morando em nós. Qual o demônio que vai tocar em mim, em você? Qual o mal que vai nos seduzir? Como pode a gente ser um sacrário vivo de Deus, se nós alimentando, e a gente fica vendo as pessoas, né, que muitas vezes está ali, né, diante da Eucaristia, na hora que vai se alimentar aqui do corpo, sangue, alma, divindade de Jesus, e não se reconhece nessa grandeza. E não vê esta riqueza, que é este alimento salutar do céu para mim e para você, que vai nos dar vitória contra todo o mal. Às vezes eu fico até admirado quando as pessoas, a gente vai andar com o Santíssimo, e as pessoas ficam loucas para tocar no Santíssimo. E aí quando chega aqui na hora de tocar na Eucaristia, de comungar o corpo, sangue, alma de Jesus, não tem a mesma dimensão de fé. Parece que Jesus só está no Santíssimo, na hora que a gente passa. Mas parece que ele não está na Eucaristia quando é o alimento, que é o que Jesus nos dá como toda a sua glória, para que ele permaneça em nós e nós nele. Nos tornamos corpo, por isso que ele vai dizer, quem come a minha carne permanece em mim e eu nele, e este terá a vida eterna. Então, imagina cada vez que a gente entrasse na comunhão, seria um momento de muita festa e de muito júbilo. Seria um momento de glória, e que a gente via se exultar de alegria. E às vezes até eu fico assim, o padre também deve experimentar, muitas vezes a gente fala, corpo de Cristo, a pessoa nem fala nada. Comunga como se fosse um nada. Não dá um sentido profundo?
Porque não reconhece que ali está corpo, sangue e alma, divindade de Jesus. Só reconhece às vezes no Santíssimo. Que bom que você reconhece ali. Não estou dizendo que não deve reconhecer. Mas também tem que reconhecer na hora que você vier comungar. Porque este alimento que Jesus ofereceu aos seus discípulos antecipou este sinal para eles, os saciou com todos, com estes, era 7 pães, que podemos ser os 7 sacramentos, que você pode mergulhar a sua vida e tornar um homem fecundo, e que nada de mal tem mais poder nos 7 sacramentos. Porque foi instituído por Jesus, Ele nos dá como sinal de graça e santificação. Tem os 7 dons do Espírito Santo que morando em nós nos torna plenamente um homem de Deus, uma mulher de Deus. Temos as 7 virtudes que nos oferece: a fé, a esperança, a caridade, a prudência, a justiça, a fortaleza e a piedade, que nos torna uma pessoa capaz de viver em qualquer lugar do mundo e realizarmos plenamente a nossa vida. Tem as 7 bem-aventuranças que cada um de nós, mergulhando nela, nós transformaria o mundo perto de nós. Nós faria desse mundo um outro paraíso. Gente, são tantas riquezas que Deus nos oferece todos os dias. E a gente ainda está comendo a lama ou o pão que o diabo amassou com o rabo. Misérias do mundo, desgraça, vícios, mentira, brigas, tantas coisas que a gente deixa entrar dentro de nós. Tanta confusão que a gente se alimenta todo dia. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para nos alimentar com esta graça novamente. Para reacender no nosso coração esta chama de amor. Para colocar no seu coração um alimento salutar, um alimento verdadeiro, que vai te dar vida em plenitude. Mas é preciso que você queira viver. Por isso ele disse, eu te dou a oportunidade de você vencer, pisar na cabeça da serpente. Mas é preciso que você se revista dessas graças todos os dias, para que você vença, porque a nossa vida de oração, a leitura da palavra de Deus, do nosso catecismo, nós precisamos nos alimentar das coisas do céu. Senão a gente não tem força. Muitas vezes a gente tem que rezar muito, porque Jesus rezava muito, Nossa Senhora rezava muito. Se Nossa Senhora ia ao templo para rezar todos os dias, subia com os apóstolos e ficava em oração. Se Nossa Senhora rezava, imagina eu e você. Se Jesus todos os dias rezava e rezava muito para vencer o mal, às vezes a gente faz uma pequena oração e às vezes até com má vontade ainda. Nos alimentamos pouquíssimo. Às vezes nossa vida espiritual está abaixo da linha da miséria, nem da pobreza. Por isso Jesus tem compaixão de nós. Por isso que Deus tem compaixão. E tenta reacender em nós essa chama de amor. Fecha teus olhos por um instantezinho. Vamos pedir essa graça hoje. Você veio aqui no santuário, você saiu da sua casa. Deus te trouxe aqui hoje para fazer com que esta graça aconteça no seu coração, no meu, no nosso, do padre, do seminarista, dos ministros. De todos nós que estamos aqui, Deus nos convida hoje a mergulhar, a alimentarmos desta graça que Ele nos alimenta hoje com os dons do céu. Que Ele nos coloca as bem-aventuranças dentro de nós, que Ele coloca os dons do Espírito Santo hoje, reacenda em nós esta chama. Que Ele nos dê as virtudes do céu, que Ele nos capacite hoje com os sacramentos que nós recebemos, com a comunhão que nós vamos mergulhar daqui a pouco nela. E quando nós entrarmos, nós vamos dizer, sim, Senhor, amém. E na hora que eu vou responder, eu vou dizer amém, muito sim, faça em mim esta vida nova, que esta comunhão hoje seja para mim a primeira e única comunhão. Uma comunhão que se torna eterna em minha vida e que eu saindo daqui seja um contigo para realizar todas as graças e pisar na cabeça da serpente que ela não tem mais poder sobre mim, porque o Senhor me reveste de toda a glória do céu.
Me dá toda a riqueza do céu para que hoje eu seja um vencedor. Que o Senhor derrama sobre nós toda a força do Espírito Santo, Senhor. Que nós vamos conformando o nosso rosto no rosto dos filhos amados de Deus, na imagem dos filhos amados de Deus, na imagem daqueles que vivem toda a dimensão divina, que as pessoas nos reconheçam como filhos amados de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez no seu santuário, na sua casa, e mergulhar nossa vida nessas riquezas do céu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.